o cabelo caiu, eu coloquei o cabelo e ninguém percebeu nada. Eu lembro que na academia era interessante que as pessoas me viam malhando, eu comecei a ganhar peso por causa da medicação, do corticoide, e as pessoas falavam, será que ela está tomando anabolizante? Será que ela está fazendo... bonita, É. né? E aí eu ia às vezes para academia com dores importantíssimas e forte, muito forte. E aí eu levantava, botava um short. Eu falei pro meu filho que à medida que a autoestima aumentava, o short diminuía. Mais, né? O short diminuía, porque eu postava as fotos e as pessoas falavam, puxa, como você tá bonita, o que você tá tomando? Hoje eu converso com uma mulher que transformou desafios íntimos em impacto coletivo. Uma arquiteta, uma administradora, mas que decidiu comunicar saúde através de acordes. Uma conversa com uma esposa que perdeu o marido em 2016 num acidente de trânsito, mãe de João Pedro, que mora no Canadá, e de Rafael, que faz medicina em Salvador. Cá entre nós, uma mulher que no meio de tudo isso encarou um diagnóstico difícil e respondeu com criação, propósito e movimento. Atilene Bastos não apenas venceu um câncer de mama recentemente, ela ressignificou a própria trajetória criando o Vidas e Acordes, um projeto que usa música para educar, acolher e aproximar pessoas de temas essenciais como prevenção e autocuidado. Hoje, ela abre com a gente as páginas da própria vida, as dores, os recomeços, as escolhas e as notas que deram origem a esse projeto tão singular. Fique até o fim, porque a história dela não só é surpreendente, ela é inspiradora. Atilene, como você se define hoje como mulher, mãe e gestora? Corajosa, forte, uma força assim que a gente nem sabe que tem, né? Hoje, à frente da Gestária, há algum tempo, há 7 anos, né, nós criamos a Gestária, tomou uma proporção muito grande de informação, de medicina, veio muitos médicos trabalhar com a gente, e aí eu fui sozinha por um período, e depois chegou um momento que não dava mais conta, teve que pedir ajuda. Conta pra gente assim, qual foi o ponto da sua trajetória que mais te moldou como pessoa? Um ponto da trajetória que mais me moldou como pessoa? Eu acho que está à frente de um negócio que eu não tinha experiência, né? Eu comecei na Gestare sem experiência nenhuma. Davi trabalhava em outra clínica, e aí eu coloquei ele, nós fizemos um projeto e aí nós fomos para outra clínica. Eu fiz o projeto da Gestare, e aí... Gestou a Gestare. Exatamente. E aí eu não sabia nada, eu não tinha experiência de administração, eu não tinha experiência de clínicas, e aí eu tive a ajuda de algumas pessoas, mas isso me fez ver uma capacidade que eu não sabia que tinha, né? E aí eu fui moldando esse conhecimento ao longo do tempo, e chegou um tempo que eu já fazia isso intuitivamente, né? Algumas pessoas falavam assim para mim, você estudou aonde administração? Você tem tanta habilidade, você tem tantas ideias, onde é que você fez essa administração toda? Onde é que você fez esse curso de administração? Eu fiz até uma pós-graduação no Einstein, né? Eu fiz uma pós-graduação, mas depois de bastante tempo na Gestare, eu me especializei no Einstein. Depois eu fiz uma especialização na FGV. A FGV me deu uma visão mais de negócio. Mas eu acho que essa experiência de gestão mesmo, eu adquiri na prática. Na raça, né? Na raça, exatamente. Na raça. Fazendo intuitivamente. Quando as pessoas falavam assim, por que você não dá consultoria sobre o que você faz na Gestare que chegou aonde chegou? O que eu respondi a essas pessoas é que a Gestare era minha, então eu tinha que fazer dar certo. Sim. Então foi mais que intuição mesmo. Eu tinha que fazer um método, você não seguiu um método. Não. Né? Foi algo que veio. Não foi um método de faculdade, não. Foi uma coisa que eu tinha como intuição mesmo. Eu tinha que fazer para dar certo. Eu levei muito o que eu vivia em outras clínicas. Por exemplo, quando você chega num lugar para ser atendido, o que eu não gostava que acontecesse lá. Eu tinha muita experiência de ir nos lugares e não ter aquela experiência, né? Há 6 anos atrás, quando eu coloquei a Gestare, eu falava muito de experiência do paciente, experiência da pessoa no lugar que ela estava. Que isso, eu levava mais em consideração, era mais importante quando você chegava na clínica e se sentia bem até você chegar no médico.
é tão importante quanto, né, de você chegar num lugar, se ambientar com aquele lugar, fora do consultório médico, até chegar no consultório médico. Então, a experiência do paciente, ele conta na hora que ele chega na clínica. Veja bem, o quanto, assim, algo que me chamou a atenção, né? Você perdeu, né, seu marido, seu primeiro esposo, o Gilberto, e o quanto a perda de Gilberto, né, deixando você com 2 meninos, hoje já rapazes, como que isso transformou sua forma de viver e de cuidar? Porque você se viu ali sozinha para conduzir, né, os meninos. Gilberto era um pai muito presente, né? Ele era muito presente com os meninos. A gente não estava junto no período que ele sofreu o acidente, mas ele era um pai muito presente. E a minha convivência com os meus filhos também era muito próxima, então a gente tinha uma proximidade muito grande. Então, quando o Gilberto morreu, isso ficou maior ainda. Então, eu não falo que eu fui forte para criar os meus filhos só. Eu acho que nós três juntos, nós conseguimos a força suficiente para seguir o caminho sem Gilberto. E assim, eu tive Davi, né? Eu me casei com Davi logo, um pouco antes da morte de Gilberto. E ele foi um grande pai para os meus filhos. Só fez dar andamento, né? Aquilo que você já vinha harmonizando e conduzindo, né? A minha relação com os meus filhos era muito próxima, então a gente se uniu mais ainda nessa perda de Gilberto. E Ashilene, como foi para você receber o diagnóstico de câncer, né? Que foi 24 de junho do ano passado, e agora terminou o tratamento recentemente, 18 de outubro, né? Mês passado. Como foi isso tudo para você? Ninguém está preparado para um diagnóstico de câncer, né? E eu, dentro de uma clínica de saúde da mulher, isso foi muito complicado, porque meu filho até falou num vídeo desse que ele fez, que eu gravei na internet, alguns vídeos contando a história, e meu filho falou uma coisa interessante. Ele falou assim: a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Parece que uma coisa distante. E você ali no universo, cuidado com a mulher, e exatamente. E assim, desde que eu abri a Gestar, eu tinha essa preocupação de fazer o Outubro Rosa um evento de conscientização. Todos os anos eu fazia na Olivia Flores, eu tinha essa campanha dentro da clínica de conscientização do câncer de mama, sem saber que eu ia vivenciar isso. E aí antes eu fazia campanha falando da prevenção, colocava outdoor na rua, a gente ia para a rua para conscientizar as pessoas do diagnóstico precoce. Depois que eu recebi o diagnóstico, a minha vivência com o câncer de mama me deu uma outra visão. A primeira delas é que o diagnóstico precoce salva mesmo, né? Porque o que foi que me salvou foi eu tocar na mama e saber que tinha alguma coisa errada com ela e buscar logo ajuda rapidamente. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é o acolhimento que você não tem muito depois do diagnóstico, né? Quando você recebe o diagnóstico de câncer, e aí? O que é que você vai fazer? Eu tinha médicos ali na clínica comigo, meu marido é médico, eu tinha a clínica, mas e quem não tem esse acolhimento todo, né? Porque você vê muito as campanhas hoje, ela fala do diagnóstico precoce, de você fazer mamografia, mas há um silêncio muito grande de quando você recebe o diagnóstico, né? Quais são os caminhos que você tem que percorrer? Como é uma sentença de morte? Muita gente, eu não divulguei, quando eu descobri o câncer de mama, eu não divulguei. É isso que a gente observou, que você preferiu ficar introspectiva. Me parece que nem em casa você tratava da doença, do câncer. Como que foi isso? Porque assim, foi um combinado? Na verdade, eu não gosto de sentir medo. Eu não gosto eu acho que o medo paralisa as pessoas. E eu não gosto de sentir medo de nada. Se você me perguntar hoje se eu tenho medo de alguma coisa, eu não tenho medo e eu procuro não ter medo. E assim, quando eu descobri o diagnóstico de câncer, eu sabia que era uma doença grave. Mas se eu procurasse saber muito sobre a doença, isso ia me paralisar. E eu precisava trabalhar, eu precisava continuar tomando conta da Gestar, eu tinha os meus filhos que ainda dependem de alguma forma de mim. E eu sabia que se eu procurasse saber sobre o câncer... Poderia te deprimir. Poderia me deprimir. Eu sabia que eu ia cair o cabelo em algum momento, mas eu não queria pensar naquele momento. Davi, os médicos ali da clínica, eu me resguardei porque todo mundo ia ficar muito preocupado. Eu falava assim, se eu falar da doença agora, vai todo mundo ficar tão preocupado comigo que isso vai me preocupar. Isso vai me trazer medo. Eles sabem da doença, eles sabem do diagnóstico, eles sabem do prognóstico, o que é que vai acontecer comigo, e eu não queria saber. Isso mostra que cada caso é um caso. Sim. Há
pacientes que preferem externar. Isso. Né? Tem gente que gosta de falar. Com você foi o contrário. Para você se sentir mais confortável. Não saber. Não saber. Expondo. Eu, durante 1 ano de tratamento, eu nunca pesquisei no Google sobre a doença. Eu tive alguns relatórios médicos para dar entrada em algumas documentações que eu precisava. E eu nunca li o diagnóstico, eu nunca li sobre os relatórios médicos, eu nunca procurei no Google, eu não conversava com o Davi em casa sobre a doença. E não falar com as outras pessoas era me protegendo disso. Porque se eu falasse com algum médico da clínica, se eu falasse com meus familiares, eles iam procurar saber sobre a doença e eles iam se preocupar e ia passar isso para mim. Eu me preservei de ter medo. Né? Teve uma médica psiquiatra que falou assim comigo, você está negando a doença. Você tem que externalizar isso aí. E eu falava, não é que eu estou negando a doença, é que eu não tenho tempo de ficar preocupada com a doença. A minha preocupação era o que eu preciso fazer para poder me curar daquilo ali. Então eu não perguntava ao médico se era grave, eu não perguntava ao médico se tinha cura. E nem mesmo com o Davi, que é médico, seu esposo? Não, a gente não falava da doença em casa. Comentar, né? A única coisa que a gente comentou da doença em casa foi que eu precisava de um lugar para colocar meu cabelo. Sério? Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa e quando eu vi que meu cabelo estava caindo com o tratamento, Davi se preocupou, né? Ele falou assim, você é muito vaidosa, você se preocupa com o cabelo, então você procura um lugar para você colocar o cabelo que você quiser colocar. Sim. E aí, como eu estudava em São Paulo, eu ia muito a São Paulo, eu cuidava do meu cabelo em São Paulo. Eu procurei ir para lá para fazer isso, justamente para as pessoas aqui não saberem que meu cabelo estava caindo. Então, eu continuei treinando na academia, continuei trabalhando normalmente na clínica. O cabelo caiu, eu coloquei o cabelo e ninguém percebeu nada. Eu lembro que na academia era interessante que as pessoas me viam malhando, eu comecei a ganhar peso por causa da medicação, do corticoide, e as pessoas falavam, será que ela está tomando anabolizante? Será que ela tá fazendo bonita? Né? Inclusive, nesse evento agora do Vidas e Acorde, eu vi um médico falar que as mulheres elas ficam mais bonitas até depois do câncer de mama. E eu, pela minha vivência, pela minha experiência, é exatamente isso, porque você passa a se olhar mais. Quanto tempo eu vou ter? Né? Por que eu não me cuidei mais? Será que eu deixei passar algum exame? Quando eu comecei a malhar, o médico falou assim para mim, olha, você vai sentir muita dor com a quimioterapia, você vai sentir muita dor com a radioterapia. Se você não fizer atividade física, essas dores elas tendem a aumentar. E aí eu ia às vezes para academia com dores importantíssimas e forte, muito forte. E aí eu levantava, botava um short. Eu falei para o meu filho que à medida que a autoestima aumentava, o short diminuía. Mais, né? O short diminuía, porque eu postava as fotos e as pessoas falavam, poxa, como você está bonita, o que você está tomando? Será que ela está fazendo harmonização? Será que ela fez harmonização facial? Eu estava com o rosto redondinho de corticoide e as pernas. O corpo mesmo mudou. Quando as pessoas falavam isso, me incentivava a ir mais. Diferente de que se eu falasse assim, que eu estava tratando um câncer, as pessoas me olhavam e falavam, coitadinha, será que ela vai morrer? E isso é que eu não queria ouvir. Tem muita gente que divulga o câncer. Funcionou para você? Funcionou para mim dessa forma. Agora, qual é a etapa do tratamento que foi mais desafiadora para você? Foi a queda do cabelo? Você se viu sem o seu cabelo, né? Você é uma mulher bonita, que o cabelo é emoldura, né? É a moldura. Na verdade, a parte mais difícil do tratamento é o cabelo. E hoje eu falo que não é só porque você cai o cabelo e fica careca que isso é ruim. É que quando você olha para o espelho sem o cabelo, você se vê doente. Você reconhece, né? Você se vê doente. A doença, eu só enxerguei a doença no dia que o cabelo caiu e que eu me olhei no espelho no cabeleireiro. Que foi o único momento que eu me vi careca. Depois que eu coloquei a lace, às vezes eu tirava e eu não me olhava no espelho. Porque não era que eu ficava feia, porque eu até postei agora a foto lá no evento e as pessoas falaram, como você ficou bonita careca. E algumas pessoas que viram disseram isso mesmo. Mas eu via no espelho a pessoa com câncer. Que era justamente o que você eu não queria. Você, né, o que eu não queria o ver. tempo inteiro. Exatamente. Agora conta aqui para nós como nasceu o Vidas e Acordes, que é um projeto autoral, né, que você acaba de conceber. Foi a partir do diagnóstico? Foi a partir do diagnóstico. A música sempre teve uma importância muito grande na minha vida. E eu não conseguiria colocar num espaço 600 pessoas, como foi agora no evento Vidas e Acordes, para falar de medicina. As pessoas se assustam até. Uma das coisas que o médico falou é que às vezes a pessoa toca na mama, sabe que tem alguma coisa errada, mas fica com medo de procurar ajuda.
fica com medo de chegar no médico e receber um diagnóstico como esse. A música, ela acolhe, ela une a medicina e a emoção no mesmo lugar. É como uma ponte, né? Uma ponte. Eu falo que a música é uma conexão, porque a música, ela tem um poder curativo. Para mim, ela foi assim, e você vê que a música, ela une casais, ela alivia a sua dor quando você está separado. Então, e durante o tratamento você eu ouvia esse música. hábito, ouviu muita música? Eu sempre ouvi muita música, eu sempre quis interpretar muita música. E você canta também? Não, eu não canto, mas eu toquei uma época, quando eu era evangélica. Você tem grande tipo de cantora, de artista, botou no palco. Não, eu não canto, eu acho que eu não sei cantar, eu acho que eu deixo esse espaço para quem sabe mesmo, mas a música sempre me emocionou. E aí a emoção da música, a calma que a música traz em todos os momentos da vida da gente, da minha principalmente no tratamento de câncer, foi o que levou a eu criar o Vidas e Acordes. Eu consegui unir a medicina, a emoção do tratamento, que foi o que eu passei, com a informação. Eu falo que eu reuni naquele evento na sexta-feira 600 pessoas que foram para ouvir o Catedral e em contrapartida eles ouviram a palestra dos médicos que pelos comentários depois as pessoas ficaram muito impressionadas, são palestras leves e que eu acho que eu ainda falei assim, se uma pessoa saiu consciente de que ela se tocando ela pode descobrir uma doença mais cedo e se tratar, já fiz muita coisa. O que a Ashleigh de hoje diria para a Ashleigh de antes do diagnóstico? Se olhe mais, se cuide mais, procure não confiar tanto nas pessoas, siga a sua intuição, não deixe para ficar doente, para você se preocupar para você pensar que a vida é curta, porque a vida é curta. No dia 23 eu estava comemorando São João com minha família, no dia 24 eu estava com diagnóstico de câncer. No mesmo dia que eu descobri o diagnóstico, uma amiga muito próxima minha tinha falecido de câncer. Isso foi para mim uma coisa muito impactante, porque eu estava tomando banho e aí Davi me disse que tinha uma ligação da família dela, e daqui a pouco eu toquei no meu peito, eu descobri o câncer e descobri que Mari tinha morrido naquele mesmo dia. E o que você diria para as mulheres que estão passando por um tratamento de câncer, numa frase apenas? Você é forte, você vai vencer, o câncer não é uma sentença de morte. Para encerrar o nosso bate-papo, cá entre nós, qual é a palavra que resume a sua vida neste momento? Resiliência e força. Eu acho que são as duas palavras mais fortes, que eu não sabia que eu era tão forte assim, eu não sabia que eu poderia passar por isso tão lindamente, como diz uma amiga minha. Você se sentiu mais fortalecida, então, depois do diagnóstico? Mais fortalecida, com certeza. Mais fortalecida. Eu falo que eu coloquei a frase na campanha do Outubro Rosa desse ano, que é a força que você precisa está dentro de você, não se distraia. A gente às vezes se distrai do que a gente pode alcançar, né? E eu acho que a gente não tem que se distrair, a gente tem que olhar para si e descobrir uma pessoa forte que você é. Você pode vencer o câncer, você pode vencer várias outras coisas. Então aquela mulher que já era forte, que já era super, né, multifuncional, funcional, arquiteta, administradora, ganhou ainda mais força. Ganhou ainda mais força, uma força que a gente não sabe que tem, né? Porque um diagnóstico de câncer é um baque na sua vida. Então, se você descobre uma força dessa tratando o câncer, você nem sabia que você tinha essa força toda. Ashleigh, obrigada por estar aqui conosco, tá? Obrigada com essa história inspiradora. Tenho certeza que você vai continuar inspirando outras mulheres. Uma história brilhante. Obrigada. Obrigada.